O meu objetivo nessa videoaula é mostrar uma das maneiras para se efetuar a operação de adição entre dois vetores. Então, como calcular a soma desses dois vetores aí no enunciado, que são U e V. Esses dois vetores são representados por duas flechas AB e CD, ou segmentos orientados, como queiram chamar, respectivamente, em que A é o ponto 1, que é a origem desse representante do vetor U, e B é a extremidade deste representante AB do vetor U. O B é o ponto 2. No caso do representante CD do vetor V, nós temos a origem dele no ponto 3,2 e a extremidade no ponto 4,1. O nosso objetivo é representar a soma geometricamente e determinar a norma, direção e sentido de U mais V. Num primeiro momento, vamos desenhar esses dois representantes AB e CD dos vetores U e V. Eu vou desenhar com esse software o representante AB do vetor U, marcando o ponto A, que é o 1. Assim sendo, para a abscissa 1 e ordenada 1, nós temos a origem do primeiro representante do primeiro vetor, que é o U. Logo em seguida, nós temos que a extremidade desse representante é B, que tem coordenadas 2. Então vamos procurar abscissa 2 e ordenada 2. Aqui no caso, o software, ele mesmo é que criou essa notação, esse rótulo C para esse ponto. Então a gente pode fazer um ajuste para poder entrar em harmonia com o que a gente tem ali no enunciado. Eu vou chamar de B esse ponto e pronto. O primeiro representante, ele tem origem em A e extremidade em B. Vamos desenhá-lo. Se você estiver aí usando uma folha de papel ou outro software, a figura do representante AB do vetor U é essa. Vamos desenhar o representante CD do vetor V. Primeiro a gente marca a origem, que é o ponto C, e depois a gente marca a extremidade, que é o ponto D. O ponto C, ele está localizado em 3,2, tem abscissa 3 e ordenada 2. Vamos procurar a abscissa 3, está aqui, e a gente sobe até ordenada 2. Que está aqui. É esse o ponto C. A extremidade do segundo representante do segundo vetor, que é o V, está em D, que é 4,1. Procurando a abscissa 4 e ordenada 1. Marcamos. Agora eu vou desenhar o vetor que começa aqui no C e termina no D. O que eu acabei de fazer é desenhar um dos representantes do vetor V, que é o CD citado ali no enunciado da questão. Agora, como realizar o cálculo dessa soma? Você pode fazer isso de várias maneiras. Em especial, eu vou fazer coincidir a origem de um dos representantes de V com a extremidade do representante dado aqui de U, que é o AB. Isso quer dizer que eu vou ter que redesenhar essa flecha começando nesse ponto B. E nós vamos ter que ter outra flecha com o mesmo comprimento, direção e sentido. É como se fosse assim. Mas só que, no nosso caso, eu fiz isso tão facilmente graças ao software. E a gente tem que fazer isso via raciocínio. Então vamos devolver a flecha lá para onde estava e vamos pensar. Para desenhar um representante de V, nós precisamos da origem e da extremidade desse representante. A origem a gente sabe que vai ser o ponto B. Portanto, nós precisamos saber localizar a partir da origem a extremidade desse vetor. E como a gente desenha? Ora, nós temos que fazer deslocamentos. E ao invés de pensar no deslocamento direto do C até o D, vamos pensar em deslocamentos verticais e horizontais. O que a gente tem é, para desenhar o D saindo do C, nós temos que primeiro fazer
um deslocamento na vertical e para baixo. Mas de quantas unidades? Eu reparo que lá no início o ponto C está com a ordenada 2. E lá no fim desse primeiro deslocamento, nós vamos ter que parar na altura 1. Então houve o deslocamento de uma unidade para baixo. Logo a seguir, a gente tem que virar para a direita e deslocar quantas unidades? Vamos pensar. Nós estamos aqui no rumo do 3, nós vamos ter que parar lá no rumo do 4. Do 3 para o 4, você pode contar 4 menos 3, resulta em uma unidade. Resumindo, para desenhar a extremidade de algum representante do vetor V a partir da origem, nós temos que sair da origem, deslocar uma unidade para baixo, isso é, verticalmente, e em seguida fazer um deslocamento de uma unidade para a direita. E quando eu digo para a direita, você já pode pressupor que o deslocamento ocorreu na direção horizontal. Isso tudo porque a gente está usando a malha do sistema de coordenadas. Vamos fazer isso ali naquele ponto B? Nós temos o ponto B. Para desenhar uma flecha equivalente a essa daqui, ou seja, que tem o mesmo comprimento, direção e sentido, nós teremos que deslocar uma unidade para baixo. Cada um desses lados desses quadradinhos aqui mede meio. Então nós teremos que deslocar uma unidade, ou seja, percorrer 2 quadradinhos verticalmente para baixo. Paramos aqui. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa, só que para a direita. Uma unidade para a direita, que corresponde a 2 comprimentos dos lados desses pequenos quadrados. Chegando aqui, eu marco esse ponto. Esse ponto E é a extremidade da flecha, que é representante também do vetor V, mas só que ela está com origem em B. Vamos desenhá-la. E aí a gente obtém essa figura. Repare que BE e CD, essas duas flechas, têm o mesmo comprimento, direção e sentido. Mas você vai perguntar, como você tem certeza? Você não fez nenhum cálculo? Veja aqui na figura, nós temos um quadrado e o BE ele está sobre a diagonal desse quadrado. Eu vou desenhar o quadrado aqui para você visualizar melhor. É esse. Nós temos um quadrado com uma unidade de medida para o lado dele. BE está sobre a diagonal do quadrado e o comprimento de BE é o comprimento da diagonal desse quadrado. Se você reparar na CD, ocorre a mesma coisa. O CD ele está exatamente sobre a diagonal de um quadrado com as mesmas características do anterior e, portanto, como esses quadrados estão alinhados em relação aos eixos coordenados, essas duas flechas têm a mesma direção, mesmo sentido pela própria construção delas e mesmo comprimento. Vamos agora voltar aos cálculos. O vetor soma tem um representante, mas qual que é a origem e a extremidade dessa flecha que o representa? A origem é a origem da primeira flecha e a extremidade da última flecha. Ou seja, ele vai ter origem onde tudo começou e vai terminar na última extremidade que a gente desenhou. Assim, nós teremos que o vetor soma é esse daqui, que o software deu o nome de A. Em termos de comprimento, direção e sentido, nós temos uma situação que é a seguinte. Antes de determinar o comprimento, a direção e o sentido da soma desses dois vetores, vamos reparar que a gente queria fazer o seguinte cálculo. Nesse caso, mais especificamente, nós queríamos usar o AB e o CD, mas só que a gente não podia usar o CD, porque a origem dele estava em C, não estava em B. Daí a gente construiu o BE e, portanto, a nossa soma passou a ser AB mais BE. E, pelo método, o vetor soma ele terá um representante que tem origem no A e a extremidade no E. E o E a gente já definiu pela construção que nós fizemos. Você reparou que aqui nessa representação algébrica nós temos a origem do segundo vetor coincidindo com a extremidade do primeiro? A gente conseguiu fazer isso
quando reconstruiu o CD a partir do ponto B, obtendo o BE. E aí, no caso, nós determinamos o ponto E. Eu vou reforçar agora o raciocínio a ser desenvolvido para determinar as coordenadas da extremidade a partir da origem. O que nós fizemos? Nós estávamos na altura do ponto B, que é aquele que tem ordenada 2, e deslocamos uma unidade para baixo, na direção vertical e para baixo. Portanto, a ordenada passou a ser 1, e é a altura do ponto E, a ordenada do ponto E. No que diz respeito à abscissa, nós estávamos no rumo do 2 e deslocamos uma unidade para a direita. Portanto, nós paramos no rumo do 3, que é a abscissa do ponto E. Portanto, o E tem coordenadas 3 para o X e 1 para o Y. E você pode desenvolver esse raciocínio genericamente em qualquer situação no plano. E no que diz respeito à norma, direção e sentido, note que as coordenadas do ponto A e do ponto E têm algo em comum. O A é 1, e o E é 3, 1, ou seja, esses pontos têm a mesma ordenada, portanto, eles determinam uma reta horizontal. E como a flecha AE está contida nessa reta horizontal, ele tem a mesma direção que a reta que passa por A e por E, que é horizontal. Isso quer dizer que a direção do vetor que é representado por essa flecha é horizontal. E o sentido é de A para E, pela própria construção que fizemos. No que diz respeito à norma, você repare que ficou fácil nesse caso calcular, porque ela tem uma forte relação com as abscissas desses pontos. A abscissa do ponto A ela é 1 e a abscissa do ponto E é 3. Logo, a gente tem duas unidades de comprimento para essa flecha. E a norma do vetor que ela representa, então, será 2. Assim fica determinada a norma, direção e sentido, e a proposta da videoaula está cumprida. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal. Você está convidado a participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Meu nome é Jesse e te espero na próxima aula. Até lá!